Muito bem, vamos realizar o tour agora aqui no módulo Controle de Orçamentos. Ok? Primeiramente vamos aqui no DER. Vamos verificar qual é essa região. Aqui é a gestão de contratos. Aqui está. Temos aqui a região Controle Orçamentário. Ok? Bom, aqui nós temos poucas tabelas, né, nesse módulo Gestão, Controle de Orçamentos. Temos aqui o orçamento empresarial, tá? Nessa tabela aqui vai ser armazenados os diversos tipos de orçamento de empresa. Então, se o usuário informar um período mensal e preencher 10 no campo número de períodos, tá? Então aqui o usuário ele pode escolher um tipo de período, né? No caso mensal, bimestral, diário, semanal, anual. Então, se ele escolher, por exemplo, aqui um período mensal e preencher 10 no campo número de períodos, o sistema automaticamente gerará os dados para o orçamento para os 10 meses a partir da data inicial. Ok? O mesmo ocorre com os outros períodos, diário, semanal, anual, entre outros. Tá? Temos aqui os detalhes desse orçamento, no caso, o orçamento detalhe, ok? Onde aqui também nós temos um comentário nessa tabela, tá? Que é interessante analisar esse comentário. Ele vai armazenar os itens de determinado orçamento. Exemplo para o campo período. Se o usuário escolheu um período mensal com data inicial em 15/1/2011 e preencheu o campo número de períodos com o valor 5, isso aqui lá da tabela orçamento inicial, tá? Aliás, da tabela orçamento empresarial, tá? É orçamento inicial, não. Para cada natureza financeira serão gerados 5 registros na tabela orçamento detalhe. O campo período será preenchido da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, no caso aqui referente aos meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e do ano que foi definido, ok? Já que ele escolheu aqui um período mensal, tá? Temos aqui também uma outra tabela, que é a tabela orçamento período. Ela vai armazenar os possíveis períodos para gerar os orçamentos de empresa. Tá? Esses períodos são 01, diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Tá? O objetivo é gerar de forma automática os períodos que serão informados pelo sistema ou usuário. Ok? Temos aqui uma outra tabela também, que é o orçamento fluxo de caixa, que é idêntica ao orçamento empresarial. Temos o orçamento fluxo de caixa detalhe e também o orçamento fluxo de caixa período. Tá? E a estrutura dessas tabelas são iguais a essas outras 3 tabelas aqui. Tá? Então vamos aqui analisar o sistema controle de orçamento. Primeiramente temos aqui o cadastro do orçamento período. Esses períodos eles já deveriam ter vindo aqui cadastrados no banco de dados, então não tem esses períodos cadastrados, que são aqueles períodos lá, 01 diário, 2 semanal, 3 mensal, entre outros. Ok? Essa tela aqui é uma tela somente consulta, o usuário ele não pode cadastrar essas informações no banco de dados. Tá? E temos aqui o orçamento financeiro período, ok? Que também é uma tela somente consulta, tá? Essas informações já têm que vir cadastradas, já tem que ter os dados pré-existentes no banco de dados, que foi a tabela que nós vimos anteriormente. Temos aqui o orçamento empresarial, tá? Que no caso aqui o usuário ele vai realizar um orçamento, ok? Vai informar aqui o plano da natureza financeira, o período, o nome, a data base, a data inicial e o número de períodos que será gerado. Tá? Aqui ele vai informar também uma descrição e ao clicar nesse botão aqui, buscar realizado, aliás é nesse botão aqui, calcular variação, aliás, essas informações aqui do orçamento detalhe não serão geradas por esses botões. Tá? Quando o usuário salvar esse orçamento empresarial, é necessário aqui informar alguns dados. Tá? Infelizmente eu não vou poder gerar essas informações porque nós não temos os dados do período cadastrados no banco de dados. Ok?
Então, ao salvar esse orçamento, automaticamente o sistema vai gerar os períodos, né, os detalhes aqui deste orçamento, ok? De acordo com o exemplo que foi gerado aqui, aliás, que tem aqui nessa tabela de comentário. Tá? Então, se o período escolhido, no caso aqui, se o usuário escolheu um período mensal com data inicial em 15/1/2011 e preencheu o campo número de períodos com o valor 5, para cada natureza financeira vai ser gerado 5 registros na tabela orçamento detalhe. Tá? E para cada um desses 5 registros, para cada registro desse, para cada natureza financeira dessa, será gerado esses registros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de 2011, referente aos períodos, né, que foram solicitados pelo usuário. No caso, é um período mensal. Tá? Então, o sistema vai realizar esse procedimento descrito ali no comentário daquela tabela. Ok? Da mesma forma, aqui no orçamento financeiro de caixa. Tá? O funcionamento aqui é o mesmo. Então, após definir aqui os dados do período, da data inicial, a data base, o número de períodos, o plano de natureza financeira, o período que será utilizado, tá? A descrição, o sistema, ao salvar esse orçamento, o sistema vai gerar os itens do orçamento, o usuário vai poder buscar os valores realizados, no caso aqui vai preencher esse campo valor realizado e também realizar o cálculo da variação. Então o sistema vai calcular aqui através da taxa de variação, vai calcular a taxa da variação e também o valor da variação. Ok? Essa tela aqui tem o mesmo funcionamento da tela que nós vimos aqui anteriormente, que é a do orçamento empresarial. Ok? Bom, então dessa forma nós fizemos aqui um tour pelas funcionalidades do módulo controle de orçamento.